Hey guys, welcome to class number 42. Seja bem-vindo à aula número 42 aqui do nosso canal, onde a gente vai falar sobre possessive pronouns, ok? Então, o que são os possessive pronouns? Antes da gente falar dos possessive pronouns, eu quero relembrar com você acerca dos possessive adjectives, ou seja, né, o equivalente a meu, teu, nosso, dele, dela e assim por diante, beleza? Então, como você está vendo aqui na tela, a tabelinha a gente tem, né? A gente viu na aula número 3, falando em gramatiquês, é claro, possessive adjectives, né? Que são os adjetivos possessivos, né? Meu, seu, enfim, né? Em inglês é assim que se chama, essa é a nomenclatura oficial deles, beleza? Então, vamos lá, relembrar. I, temos my. Para o pronome you, your. He, his. She, her. It, its. We, our. They, there, beleza? É muito importante repetir assim um atrás do outro na hora de memorizar, porque existe uma correlação muito forte muito forte não, é indissolúvel, né, entre os pronomes, né? Porque os pronomes, os possessive adjectives aqui, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, my, a gente basicamente está falando que my, né, é algo que pertence a I, ou seja, a eu, entende? Então, your é algo que pertence a you, né? E his, algo que pertence a he e assim por diante, ok? Então, por isso que é importante ter sempre junto para não se confundir lá na frente, né? Falar o her car, o carro dela ou o carro dele, né? Então é importante sempre associar, não, her é she, his é he, beleza? Uma dica que eu dou antes da gente dar sequência aqui referente a essa galera aqui, tá? Então, só para ilustrar alguns exemplos aqui, né, com os possessive adjectives. My car is black. My car is black. She can't find her keys. Ela não consegue encontrar as chaves dela, né? Her keys. This is our neighbor. Então, esse é o nosso vizinho, our neighbor, ok? Então, chegando nos possessive pronouns, ok? E, traduzindo ao pé da letra, pronomes possessivos. Beleza, independente do nome que você quer dar, mas são essas palavras aqui dessa terceira coluna que eu coloquei aqui na tela para você agora. Então, no caso ali, o my vai virar mine. O your vira yours. O his continua sendo his, ok? O her vira hers. O its não tem forma de possessive pronoun, ok? Não vamos entrar em detalhe por quê, mas só saiba que não tem e segue o baile. O our vira ours. O their vira theirs. E é isso. Então, esse é o macete. Sugiro que você, na hora de memorizar, trabalhe com alguma tabela, alguma coisa parecida com isso, né? Caso isso seja a melhor forma de estudar. Na minha opinião para mim como aluno, eu adoro tabelinhas para memorizar quando, né, a gente está falando de pronomes, de coisas do tipo, né? Coisas que vão com pronomes, conjugação e tudo mais. Mas, de repente, para você pode não ser, né? Eu acredito que para a maioria dos estudantes, falando um pouquinho com a minha experiência de professor, eu acredito que para a maioria é. Então, fica essa dica, pode printar essa tela aqui e tá tudo certo, beleza? Então vamos ver na prática o que são os possessive pronouns. Bom, eu acabei de falar, né, que os possessive adjectives, eles dão vida, né, eles indicam um pertencimento, né? My car, meu carro, pertence a eu, falando desse modo assim, né? Já aliás, vamos ler um exemplo aqui antes de ver o possessive pronoun, né? Então, um exemplo com adjective pronoun. My car is old. Her brother says it's a classic. Meu carro é velho. O irmão dela diz que é um clássico, ok? My e her, dois possessive adjectives, ok? Meu e dela. Meu carro, o irmão dela, beleza? Agora, possessive pronoun, ele tem uma função um pouquinho diferente, né? Primeiramente, ele vai trabalhar substituindo coisas que já estão contextualizadas na frase, ok? Então, essa é a característica primeira e principal, eu diria, dos possessive pronouns. Eles vão substituir algum sujeito que já está indicado ali na frase. Vamos ler alguns exemplos aqui. Your car is new. Mine is old. Seu carro é novo. O meu é velho. Então, repare que quando eu falo mine aqui, eu estou basicamente falando my car. Ou seja, eu poderia falar your car is new, my car is old. Poderia, sem nenhum problema. Mas você percebe que a frase fica mais pobre? Fica repetitiva, né? Enfim, então esse é o objetivo do mine, né? É que nem a gente fala em português, né?
Seu carro é novo, o meu, né, é velho. Ou vice-versa, enfim, né? Só que em inglês eu não posso falar só my, né? My, falar assim, my e beleza. Igual a gente fala em português. Meu carro, né? Meu, assim, solto, né? O meu é... o meu, no caso, a minha. Isso não existe em inglês. Aliás, existe na pessoa, entre aspas, do mine. Ou melhor dizendo, de toda essa galera aqui da terceira coluna que a gente acabou de ver aqui, né? Os possessive pronouns. Então, mine nada mais significa nessa frase que my car. Ok? Your car is new, my car is old. I need a pair of gloves. Can I borrow yours? Eu preciso de um par de luvas. Posso emprestar as suas? Novamente, o yours aqui é as suas o quê? Luvas, que estão aqui apontadas enquanto contexto dentro da frase, né? Então, yours aqui significa your gloves, beleza? Pelos mesmos motivos que eu falei agora há pouco no exemplo acima. Um ponto interessante de mencionar é, assim como quaisquer adjetivos em inglês, só para relembrar um pouquinho da aula 3, eles não pluralizam, ou melhor dizendo, tanto faz se é singular ou plural, né? Por exemplo, você pode dizer blue car ou blue cars, né? O que vai pluralizar é o substantivo, né? A palavra e não o adjetivo. O mesmo acontece, o mesmo é válido pro possessive pronouns, né? Então, por exemplo, na primeira frase aqui, né? O meu é velho, né? Meu carro. Aí, posso emprestar as suas luvas? Pode ver que enfim, indifere, tá? Porque muita gente se confunde, muitos alunos se confundem com o fato de terminar com S, né? Tipo, a pessoa faz uma associação, né, automática, o aluno brasileiro faz uma associação automática, que é assim, your, seu, yours, seus, né? Ou suas. Não. Foge desse erro, tá? Isso não tem diferença plural ou singular em inglês pros adjetivos, né? E no caso, né, os possessive adjectives são adjetivos, como o próprio nome já diz, né? Então, não tem isso. Yours é o seu ou a sua, como a gente tá vendo aqui dentro de um contexto, dentro de um exemplo. Beleza? Uma outra forma bem comum, peculiar da gente usar os possessive pronouns é com um sujeito indefinido, ok? Vamos ler alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. A friend of mine. Um amigo meu. Ou seja, eu não posso falar a friend of my, né? Por quê? Porque o my, né, ele sempre vai precisar ter um complemento. Perceba aqui no slide anterior, né, que o my car aqui eu coloco uma linha ligando aqui o my com o car. Da mesma forma, her brother, uma linha ligando, porque os possessive adjectives, a principal característica deles é que eles não podem vir sozinhos na frase. Eles têm que estar complementando alguma coisa, algum sujeito no caso, né, objeto ou pessoa. Eles não podem, então por isso que eu não posso falar a friend of my, e sim a friend of mine, beleza? Para traduzir fica um amigo meu de qualquer forma, mas esse o porém dos possessive pronouns, né? Por isso que eles são pronouns, né? Porque eles substituem um nome, um sujeito no caso, né? Próximo exemplo. We work with some friends of hers. Mesma coisa, a gente não pode falar friends of she, por exemplo, não, friends of hers, né? Ou até mesmo friends of her no caso, né? Friends of her. Não, friends of hers, beleza? Então, nós trabalhamos com alguns amigos dela. He was with two cousins of his. Então, ele estava ou esteve com 2 primos seus. Beleza? Tomar cuidado para não confundir, né? Que o his, né? No caso, o his é o único que não muda na coluna 2 aqui, possessive adjectives, para a coluna 3, possessive pronouns, tá? Só tomar cuidado para não se equivocar. E para fechar aqui a aula, eu quero trazer o whose, né? O whose, na verdade, né? A pronúncia, whose. Que é um WH question, ok? Aliás, me parece ser um WH question, que começa com WH e vai na mesma pegada, mas oficialmente até agora me deu um branco, não tem problema. Mas é uma palavra que significa cujo ou cuja, né? Ou de quem, né? A gente vai usar aqui bastante os possessive pronouns respondendo perguntas que são feitas com o whose, né? Então, por exemplo aqui, whose house is this? It's theirs. Traduzindo, de quem é essa casa? É deles. Outro exemplo, whose car do you like the best? Peter's. Traduzindo, qual o carro de quem você gosta mais? Né? Tentando fazer uma tradução ao pé da letra, né? O carro de quem você gosta mais? Aí a resposta é do Peter. Então olha que bacana. Quando a gente sai dos pronomes mesmo, né? Do my, your,
our, their, e a gente quer trazer nomes, ou seja, nome de uma pessoa, de um lugar, de uma coisa, enfim, a gente faz esse macetezinho aqui do apóstrofo, tá? Então, Peter's, no caso aqui, é o do Peter, né? Como se eu respondesse, né? Aliás, aqui na verdade fica uma abreviação de Peter's Cars, né? Peter's Cars. Então, o carro de Peter, no caso, né? Beleza? Alright, guys, that's all for this class. Thank you so very much for everything, and I catch you up in the next class. Bye.